Olá, boa noite, como é que vocês estão? Olha só, gente, o tema de hoje é: se você sabe quem quer ser e como quer viver, por que você sente que sua vida está parada, bloqueada, estagnada, não anda para frente? Fala aí pra mim. Eu coloquei uma enquete lá no grupo e a maioria falou assim: eu sei quem eu sou, quem eu quero ser, aonde eu quero chegar. Ok, você sabe? Que ótimo que você sabe. Agora responde essa: se você sabe, por que você não chegou ainda? Por que você ainda não é? E aí a gente vai falar exatamente disso hoje. Que é um tema que acaba que nos constrange muitas vezes, né? Nos confronta, porque falamos coisas, mas não fazemos, só falamos, né? Então nós não podemos só falar. Só falar não me tira do lugar onde eu estou, não me dá resultados, não muda nada, né? Então eu preciso fazer coisas, não só falar a respeito disso. Então, esse tema é um tema que me tira da zona de conforto e me confronta, e muitas vezes isso dói. E eu vou falar para vocês o que acontece. O que acontece que eu não consigo. Eu sei quem eu quero ser, eu sei onde eu quero chegar, mas eu nem me transformo nessa pessoa e nem vou a lugar algum, fico parada, estagnada. A gente precisa saber o que é que está me bloqueando, quais são os bloqueios que estão me impedindo de avançar, me impedindo de conquistar, me impedindo de sair do ponto zero e ir para algum outro ponto, né? Eu também não tenho que sair do ponto zero e ponto 10, não é assim? É aos poucos, mas se eu não começo, eu não vou a lugar algum, né? Então eu preciso começar. Então saber o que está provocando esse bloqueio em mim faz toda a diferença. E nós temos vários bloqueios, né? Todos nós temos, mas uns sabem lidar com ele, outros não. Aqueles que não sabem ficam parados aí, bloqueados. Então a gente primeiro vai identificar alguns bloqueios que a gente tem. Como você quer viver? Eu quero viver de tal forma, mas eu vivo de outra forma. Eu quero ser de tal forma, eu quero ser assim e não sou. Então, o que leva as pessoas a ter esse tipo de comportamento? Minha mãe, né, ela dizia assim: você querer não é poder, né? E é verdade. Eu quero muito algo, mas nem sempre eu faço para que eu consiga esse algo. Então é por isso que eu não posso, porque eu não vou conquistar, eu não vou até onde está a minha conquista, eu fico parada. E essa questão de ficar parada tem a ver com os bloqueios que eu carrego, né? Então hoje eu vou falar de alguns, claro que temos muitos outros, né? Mas eu vou trazer alguns aqui e você fica prestando atenção aí para você dizer se você está se identificando com algum deles, tá bom? Então, o que exatamente acontece com a gente, né? Qual o nome desses bloqueios? Então eu não vou ficar aqui detalhando, né? Porque em live não tem como você dar uma aula. Então eu vou pincelar aqui o nome de alguns bloqueios. E se você se identifica com algum deles, aí você já vai se percebendo, né? Eu acho que é isso aí que me bloqueia em tal situação que eu vivo, né? Então você vai juntando as pecinhas aí do quebra-cabeça da sua vida. Cada pessoa, né, carrega questões particulares dela mesma. Então é vocês que vão juntar as pecinhas aí. E façam perguntas, tá? Façam perguntas para tirar as suas dúvidas, tá bom? Então, fala pra mim se isso acontece com vocês. Tem alguém aí com a vida parada? Eu queria tanto fazer tal coisa, eu queria tanto alcançar tal coisa e não consigo. Então os nossos bloqueios, eles têm razão de nós termos eles, né? São bloqueios que, tipo, não é de qualquer jeito. Mas por que eu sou bloqueado? Será que eu tenho algum problema? Não, você não tem problema. As pessoas têm bloqueios, né? Só que eu preciso saber lidar com esses bloqueios. Então vamos lá. O nome de um dos bloqueios é a famosa, né? E que está nos tops do momento, chamada procrastinação. Então, a procrastinação, ela me faz o quê? Sempre deixar para amanhã ou para depois. Depois eu faço. Amanhã eu faço. Quando me der vontade eu faço. Então eu vou sempre jogando para frente e eu continuo parada. Esse é um dos bloqueios que vocês podem ter. O outro é o medo do desconhecido, né? Tem pessoas que são promovidas, têm oportunidades de mudar de lugar, de comprar algo assim com um valor maior, mas aí elas ficam com medo, né? Mas e se eu comprar e não der conta de pagar? Né? E se eu for promovida e não der conta de fazer o que tem que ser feito? E se fica nesse se
parado, não avança, não faz nada, né? Então, o medo do desconhecido é o medo do novo, né? Aquilo que é novo na minha vida é desconhecido. Eu não sei, eu não conheço isso. Então, porque é novo, eu tenho medo. Então, mais uma vez, o que diferencia isso? Todas as pessoas têm medo do novo. Tem pessoas que falam assim, ah, não tenho medo não, isso me atrai. Não, mas tem sim, tem um medinho lá no fundo, tem. Todas as pessoas têm medo do novo, até porque eu não sei o que é, né? Eu não conheço esse novo, então é normal ter esse medo. O que não é normal é eu perder todas as oportunidades que aparecem na minha vida porque eu tenho medo, né? Então, 2 já falamos, hein? 3, crenças limitantes. O que são crenças limitantes? Que é muito, hoje em dia a gente ouve muito, né? Crença limitante, a crença é aquilo que eu acredito e que me limita. Então, nem sempre o que eu acredito é verdade, mas para mim é verdade máxima. E isso me bloqueia, me deixa estagnado, parado. Então, é algo que eu carrego e muitas vezes eu carrego de longa data, vem lá da infância, né? Então, se eu não resolver esse problema, eu não consigo avançar. Vou dar um exemplo. Se eu nasci numa família que foi muito escassa, né? Que tinha extrema pobreza, era escassez de alimento, escassez de muitas coisas, provavelmente eu vou ser uma pessoa ou que gasta demais ou que é muito segura, né? Então, qual crença que eu carreguei, que eu tirei dessa vivência que eu tive? Qual que eu trago comigo até hoje? Como ela influencia a minha vida? Como ela me impacta? Me impacta de uma forma boa ou ruim? O que eu faço com essa crença, né? Então, são crenças que me limitam, que não me permitem avançar. Então, por exemplo, se eu acredito que meus pais são autoridades, né, para nós. Então, se eu sempre vi eles pobres, olha a crença que eu posso ter carregado. Eu não posso ser rica. Por mais que eu trabalhe, por mais que eu ganhe bem no que eu faço, eu sempre dou um jeito de gastar todo o dinheiro. Para quê? Para eu não ser mais do que meus pais. Porque eles eram pobres. Como que eu que vim depois deles, eu sou a filha, cheguei depois e vou ser rica? Não posso. A minha crença é, eu tenho que ser pobre. Entendem? Então são coisas que eu pratico sem perceber, né? Então essa pessoa, ela vive endividada, mesmo ela tendo dinheiro, ela empresta, ela sempre dá um jeito de ficar sem o dinheiro. Então essa é uma crença que limita ela, que bloqueia ela de prosperar financeiramente, né? Outro bloqueio, zona de conforto. Ah, mas tá tão bom aqui, né? Eu moro aqui há tantos anos, eu trabalho nesse emprego há tantos anos, por que eu tenho que sair? Porque você precisa avançar, né? Porque Deus não nos fez estagnados, parados, bloqueados, não. Deus nos fez para avançar. Então, nós estamos sempre em evolução. Tem um texto que diz assim, eu sempre trago um texto nas lives, né? Tem um texto que diz assim, que fala sobre essa transformação, esse processo de transformação que nós estamos durante a nossa vida aqui, né? Enquanto estamos aqui, estamos sendo aperfeiçoados. E o texto diz assim, eis que te aperfeiçoarei até os dias de Jesus Cristo. Que dia que é esse? Ou o dia que ele vem para mim, ou eu vou para ele. Então, até esse dia, nós estamos num processo. E um processo não é parado. É sempre em movimento. Então vai ter uma hora que eu vou acertar, vai ter uma hora que eu vou errar, vai ter uma hora que não vai dar certo, eu vou ter que retroceder, outra hora eu avanço, eu só não posso ficar parado feito uma estátua. Eu preciso fazer algo, né? Então a zona de conforto, nela mora tudo que você tem hoje. Você tem emprego? Você é casado? Você tem filhos? Você tem casa onde você mora? É tudo suas conquistas, tudo dentro da sua zona de conforto. Só que aquilo que você quer, quem você quer ser, né? O tema da nossa live. Quem eu quero ser, como eu quero viver, tá fora da minha zona de conforto. E aí eu tenho que ir lá buscar. Tá na minha zona de confronto. É até um livro do meu irmão, né? Meu irmão escreveu um livro, deixa eu mostrar pra vocês. Meu irmão é escritor também, deixa eu mostrar pra vocês. Não sei se vai dar pra vocês verem o nome do livro dele aqui, ó. Deixa eu ver aqui. Aqui embaixo, aqui, ó. Zona de confronto versus zona de conforto. Então, esse livro, ele fala muito sobre isso, né? A questão da zona de conforto e a zona de confronto. Todas as vezes que nós saímos da zona de conforto, nós vamos ser confrontados pelo novo, lembra? E aí eu tenho medo.
Então eu vou lidar com vários bloqueios e se eu não souber lidar com isso, eu não vou avançar. Eu não vou avançar, eu não vou conquistar quem eu quero ser e eu não vou conquistar como eu quero viver. Eu vou continuar parado, né? Então, saber o que eu quero é muito importante, né? A gente pontuar, não, eu parei para pensar e eu sei que eu quero isso, e numero lá o que eu quero. Esse é o primeiro passo, mas eu só vou alcançar se eu agir, né? Não adianta na zona de conforto eu penso sobre o que eu quero. Depois eu tenho que ir para a zona de confronto, conquistar o que eu descobri que eu quero. Boa noite. Boa noite. Você tá bem? Tô bem, ainda tô um pouquinho rouquinha, mas tô bem. Eu sou a Jaque, eu sou uma técnica de enfermagem, sou amiga da Selma há muitos anos, levei muitas sapatadas dela, ainda levo. Às vezes eu fujo, sabe? Mas, como ela mesma fala, quanto mais eu apanho, mais eu gosto, né? Não sei por que isso, mas aconteceu assim. Tô um pouco sumidinha, viagens, trabalho, e tô aqui para contribuir um pouquinho para esse momento tão importante para nossas vidas, né? Porque para mim tem sido muito importante. Eu sinto falta, apesar de não ter participado outras vezes, por esses motivos que eu falei, mas estou aqui de volta, né? Então, do nosso tema de hoje, não só as frustrações, não só os medos, mas também, como eu coloquei, às vezes a gente pensa muito, não é no outro no sentido de outra pessoa, é nos outros que estão ao nosso redor. Como é que eles vão ver? Como é que eles vão agir? Como é que eles vão aceitar? E a gente esquece até mesmo o porquê que a gente quer, porque a gente olha o que vai acontecer ao nosso redor. De que forma aquilo vai ser visto, de que forma aquilo vai ser encarado, né? E a gente cai nessa palavrinha tão bonita, né? Procrastinação. A gente acaba se procrastinando, justamente porque a gente pensa muito, mas não em quem deveria pensar, porque o seu foco principal é você. Mas a gente pensa muito no que aquilo pode aguçar, no que aquilo pode virar contra mim, como é que eu vou revidar, vamos dizer assim, eu quero fazer alguma coisa. Aí as pessoas que estão à minha volta dizem, nossa, você vai fazer isso? Mas sério? Você vai gastar dinheiro com isso? Ah, não sei não. Ah, mas você vai perder tempo com isso? Sério? Ah, eu vi fulano, ciclano, beltrano assim. Ah, não deu certo não. Aí você vai o quê? Murchando. Sua plantinha vai ficando sem água, vai ficando seca, e aí você não consegue nem mais fazer com que ela floresça para ela dar mais uma sementinha. Porque você se permite escutar essas coisas. E no fundo... Jaque, você tem alguma experiência sua para compartilhar aí com as meninas? Tem. Pessoal? Eu sou uma pessoa que eu não falo muito da minha vida, eu não gosto. A não ser para as pessoas que são muito próximas a mim, que são minhas amigas mesmo, meus amigos, que são contados nos dedos. E eu já tentei concurso outras vezes. E aí o meu grande desafio era meu marido. E aí eu falava e fazia, a Jaque vai fazer concurso, sei que, vai prestar prova não sei na onde. E aí, quando fui prestar esse concurso que eu passei, eu falei pra ninguém, mas é ninguém mesmo, só eu e Deus que sabia que eu ia fazer, que eu prestar esse concurso, né? Essa prova. Fiquei quietinha. E eu fui pro quarto. Falei assim, olha, Senhor, eu tô aqui. Sou tua serva, imperfeita, cheia de defeito, cheia de pecado, me fiz de preguiçosa, não estudei, tinha condições financeiras de pagar um cursinho, parará. Falei tudo que o Senhor já sabia. Mas eu tenho esse desejo no meu coração. Eu não quero tirar primeiro lugar, não, porque seria injusto com quem estudou. Falei dessa forma. Mas eu quero passar sim. Não porque eu mereço, mas é porque eu preciso das tuas misericórdias. Eu preciso desse alavanco na minha vida. Vai lá comigo, aguça todo o conhecimento que eu tive ao longo da minha vida, só para que eu consiga completar aquilo ali, para que eu tenha nota para passar. Mas eu não quero ser a primeira não, até mesmo para eu não me sentir. Aí, nisso, eu fiz o edital, tarará, aí eu fiz tudo pro meu marido viajar. Não, vai sim, vai. Você não sabe quando você vai viajar de novo, vai lá, daqui a pouco você vai trabalhar, e não tem, mas você vai. Mas porque não vai, mas você vai ver sua família, porque eu não queria que ele estivesse em casa. E aí ele foi no dia 9 de junho de 2013. E ele foi no dia 11 à noite e foi. Quando chegou no domingo, ele me liga. Eu tava me preparando para ir pra prova. Ué, você tá
arrumada, você vai. Eu falei assim, eu vou ali fazer uma prova. Mas você não me falou nada. Essa é uma provinha lá, mas eu só vou tirar mesmo porque eu vou encontrar as meninas. É só besteirinha. E fui, ó. Nem a minha família sabia. Fui lá, só contei pra ele e pra minha família quando eu já tava com tudo bonitinho pra fazer os exames admissionais. Foi assim que eu fiz. Porque eu percebi que cada vez que eu falava alguma coisa que eu ia fazer, eu ouvia muitas coisas contra, alguma coisa desfavorecendo, alguma coisa que fazia com que eu perdesse o interesse por aquilo. Então, eu aprendi muito nisso. No silêncio, você deve falar com quem realmente pode te escutar, com quem realmente pode ser o seu conselheiro. Às vezes, porque você às vezes acha assim, é seu amigo, mas seu amigo, às vezes, não compartilha do mesmo sonho seu, do mesmo desejo seu, da mesma vontade sua, da mesma maneira que você olha aquele desafio, né? A minha experiência de me proteger da minha própria procrastinação foi assim. Foi quando eu me calei para fazer alguma coisa. Eu comecei, a partir desse momento da minha vida, eu comecei a ter estratégias para fugir dessas coisas. Jaque, obrigada, tá? Pelo seu compartilhar com a gente da sua história, um pedacinho da sua história, da sua experiência, tá bom? Beijo. Então, pessoal, olha só que legal. A Jaque falou ali de um medo que ela tinha, né? O medo de compartilhar, né? Mas tinha um motivo desse medo, né? O motivo era, e se eu conto para um e depois todos sabem, né? E todos saber nem é legal, porque tem gente que torce por você, mas tem gente que não. Então, é melhor muitas vezes que a gente não... Muitas vezes não. O ideal é que a gente não compartilhe tudo da nossa vida com as pessoas, né? Compartilhe aquilo que você sabe que pode ajudar, né? Então, olha, a Jaque, ela tinha um medo do novo. Qual era o novo? Mudar de emprego, né? Porque se você passa num concurso, é outra situação. Né? Você está avançando, né? Você está te dando a oportunidade de avançar, né? De mudar de fase. Então, volto para aquele texto, né? Deus não nos fez para sermos pessoas paradas. Ele nos fez para que a gente esteja sempre evoluindo. Nós precisamos estar sempre evoluindo, andando, né, caminhando. A gente não pode parar, ficar bloqueado, né? Então, o que a gente precisa é resolver os bloqueios que a gente tem para que a gente não fique paralisado. Nós não podemos ficar na zona de conforto. Temos que partir para a zona de confronto, que é lá que nós vamos alcançar as conquistas que nós almejamos, que nós sonhamos, que nós queremos. Então, foi bem legal aí a experiência da Jaque. Ela teve estratégias para sair daquilo que ela estava vivendo. Então, cada passo que eu dou é uma estratégia nova e eu preciso comemorar cada passinho desse. Às vezes a gente quer dar um salto, né? Quer sair do 0 e ir direto para o 10. Não tem como. Então, eu vou devagarzinho. Eu pensar sobre o que eu quero é o primeiro passo. Mas eu preciso lembrar que eu não posso ficar parado só pensando. Depois de pensar, tem o próximo passo, que é o que eu preciso fazer de forma prática para que eu dê o próximo passo, em direção a isso que eu estava parado planejando. Então, o próximo passo é a ação. E depois que eu tenho ação, nós temos uma crença de falar assim, eu vou esperar quando me der vontade, eu vou esperar quando eu tiver coragem, eu vou inventando várias coisas, né? Só que eu não preciso ter coragem para fazer nada, eu não preciso ter vontade para fazer nada, eu só preciso fazer. Vocês já prestaram atenção nisso? Nós não precisamos de coragem e nem de vontade para fazer nada. Quem aqui nunca acordou de manhã não querendo ir trabalhar, mas foi? Você não precisou de coragem nem de vontade, você levantou e foi. Então, nós temos que parar de ficar contando historinhas pra gente, dando desculpa pra gente mesmo. Não, eu tô assim porque eu não tenho dinheiro. Eu tô assim porque meu marido não vai comigo. Eu tô assim porque é muito difícil. Olha o tanto de desculpa. E o tempo vai passando e eu continuo parada, estagnada, sem fazer nada. Olha só, hoje, por exemplo, foi dia 17/10/2024. Nunca mais vai ter esse dia, só hoje. O que eu fiz hoje de produtivo? O que eu fiz hoje para ser quem eu quero ser
e para viver como eu quero viver. Então, se o nosso Criador nos fez para a gente estar o tempo todo em movimento, por que eu fico parada? Será que isso está sendo bom para mim, ficar parada? Então, pensa nisso, tá? Eu anotei umas perguntas aqui para deixar para vocês pensarem. Quando foi a última vez que você, de fato, fez algo em direção para conquistar aquilo que você quer de verdade? Qual foi a última vez? A outra é, qual dessas barreiras que eu falei aqui você identificou na sua vida? E o que você vai fazer a partir de hoje para romper essa barreira, para sair da zona de conforto? Os bloqueios que eu dei exemplo aqui foram procrastinação, medo do desconhecido, crenças limitantes e zona de conforto. Em qual dessas você se identificou? E qual a estratégia você vai bolar a partir de agora, não é de hoje não, de agora, para que você dê o primeiro passo em direção a quem você quer ser e como você quer viver, tá bom? Vou deixar essa pergunta aqui para vocês pensarem. Para pensar em você, na sua vida, naquilo que Deus fez para você, nos planos dele para você e que você ainda não está vivendo. Ele diz assim, eu sei os pensamentos que tenho sobre ti, pensamentos de bem e não de mal. Então, se ele tem o que é bom para você, por que você ainda não está vivendo? A Jaque está falando que hoje ela faz 23 anos de casada. Olha quanto tempo passou. Já pensou se ela ainda tivesse hoje pensando, eu não posso fazer o concurso porque senão meu marido vai falar que eu não passo e aí eu não vou passar. Mas não, ela bolou uma estratégia, foi lá, fez e hoje ela desfruta do resultado dela ter saído da zona de conforto. Agradeço todas que participaram, todo mundo que passou aqui, gratidão, tá bom? E semana que vem tem mais, a gente vai falar mais, a gente vai trazer sempre às quintas-feiras aqui, entre 7h30, 8 horas, 8h30, informação para que você viva o processo de evolução, de aperfeiçoamento. Então a gente precisa sempre estar se permitir e parar de resistir o processo, que é normal, é natural para a gente.